ficar mais bem informados agora no Revista da Cidade. É a vez da participação de Ana Paola Frangue. Oi, Ana. Oi, Regiane. Olha, apesar do pouco tempo, já acontece uma grande reviravolta aí no caso do Bruno. No começo da sessão desta quarta-feira, o ex-goleiro Bruno Fernandes pediu a palavra e apresentou um novo advogado, Lúcio Adolfo Silva. O criminalista vai substituir Francisco Simin, que apresentou um documento requisitando deixar o caso. Com a mudança na defesa, Bruno pediu para que seu júri seja adiado para que o novo advogado fique a par do processo. A juíza acatou o pedido de Bruno e marcou para janeiro do ano que vem, portanto, para 2013, o novo julgamento. Ainda na sessão de hoje, a juíza deve decidir sobre a impugnação de 5 ou 6 testemunhas de defesa que foram flagradas usando celulares no hotel onde estão hospedadas. O uso de equipamentos de comunicação é proibido durante o júri. O julgamento do caso Elisa Samúdio começou na segunda-feira com 5 réus. O ex-goleiro Bruno, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, a ex-mulher de Bruno, Daiane Souza, e a ex-namorada, Fernanda Castro. Agora, o júri popular está reduzido a apenas 2 réus. Além de Bruno, Bola e Daiane também tiveram um julgamento desmembrado. Te aguardo você. Obrigada. Até já. Bom, como a Ana Paola muito bem acabou de nos informar, novas reviravoltas nesse comecinho de manhã na questão aí do julgamento do goleiro Bruno, que também está fora desta etapa do julgamento, que pelo que parece ficou aí para o ano que vem. Mas antes de conversar aqui no estúdio sobre isso, eu quero que você relembre um pouco da história deste jogador, deste esportista, goleiro Bruno. Vamos acompanhar. Bruno Fernandes das Dores de Souza nasceu em Belo Horizonte no dia 23 de dezembro de 1984. Criado em Ribeirão das Neves, região metropolitana da capital mineira, ele adorava jogar bola nos campinhos de terra com os meninos da vizinhança. De origem humilde, não tinha dinheiro para comprar chuteiras, mas assim mesmo fazia testes em clubes amadores e profissionais. Aos 17 anos, após breves passagens pelo Tombense Futebol Clube e pelo Cruzeiro Esporte Clube, Bruno se juntou aos juniores do Clube Atlético Mineiro. Em 2004, foi promovido para o nível profissional, mas só estreou no time em novembro do ano seguinte. Segundo um de seus primeiros técnicos, Bruno era temperamental e mesmo antes de sua estreia, já arrumou as primeiras confusões. Em setembro de 2005, brigou com torcedores e acabou na delegacia. Em meados de 2006, teve rápida passagem pelo Corinthians. Do Corinthians, Bruno foi para o Flamengo, atingindo o auge de sua carreira. Casou-se com Daiane Rodrigues do Carmo Souza, com quem teve 2 filhas. Não demorou para a moça descobrir a infidelidade do marido, segundo declaração dela à polícia. Em 2008, o goleiro começou a namorar uma dentista, Ingrid. A esposa só ficou sabendo em abril de 2009. Daiane e as filhas se mudaram para outro apartamento no Rio. Em 2009, o jogador deu uma aliança para Ingrid, que teria acreditado que o pedido de noivado seria uma maneira do jogador pedir desculpas a ela, já que o fato aconteceu logo após ser divulgada a notícia da gravidez de Elisa Samúdio. Bruno e Elisa se conheceram em um churrasco na casa de um jogador do Flamengo. Em junho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou o goleiro suspeito do desaparecimento da jovem. O julgamento dele e dos outros envolvidos no caso, que começou esta semana em Contagem, Minas Gerais, é acompanhado atentamente por todo o Brasil. A gente fez aí uma retrospectiva da vida do goleiro Bruno para que as pessoas se atualizem, relembrem aí alguns momentos da vida e da carreira dele e para que a gente continue falando a partir de agora como é que vai ficar a vida dele, já que tivemos aí um novo e importante capítulo nesta manhã do julgamento, né? Do que está acontecendo aí com relação ao julgamento. Quem está aqui para conversar com a gente sobre isso? Doutor Eduardo Leite, mais uma vez, bem-vindo ao Revista da Cidade de novo. Bom dia, sempre estar aqui, bom estar aqui contigo logo cedo, Obrigada. Falando sobre assuntos tão importantes. Né? Obrigada por nos deixar sempre atualizados aí. Sem dúvida. Então quer dizer que ele ficou para janeiro também, conseguiu finalmente o que ele queria. Parece até que nós tínhamos uma bola de cristal. Pois aqui na segunda-feira eu já tinha comentado que efetivamente esse julgamento era difícil de ser conduzido até o final.
até o final da semana. Eu acho que ainda existe algumas questões a serem definidas, mesmo com a continuidade do julgamento entre o Macarrão e a Fernanda, tá? Porque a Fernanda, na verdade, ela deveria ser julgada num outro momento. Tá. Bom, a questão do adiamento do goleiro Bruno, o que na verdade ocorreu? Ontem nós tivemos conhecimento de que um dos advogados foi destituído, permaneceu o Simin. A Daiane, ela também foi redesignada por uma nova data, e com isso o Simin, de ontem para hoje, subestabeleceu por um outro advogado, ou seja, um advogado que não tinha conhecimento do processo, né, que não sabia os detalhes do processo. Subestabelecimento é passar a procuração para um outro advogado conduzir o julgamento. Tá. Então hoje pela manhã, esse advogado, sem conhecimento do processo, né, os detalhes do processo, requereu à juíza o adiamento, ou seja, para que fosse designado uma nova data e que ele pudesse ter tempo para poder estudar os 60 volumes de processo. Mas dessa vez não foi o Simin que abandonou, como fizeram aí os advogados do Bola, né? Foi o Bruno que quis um outro advogado. Não deixa de ser uma estratégia, né? Uma estratégia de subestabelecer, para ele não abandonar o plenário e nem ocorrer a destituição, porque se ele tivesse simplesmente abandonado, teria aplicado a multa, aquela coisa toda que a juiz já aplicou nos outros advogados. Então, o que o Simin fez? O Simin, na verdade, subestabeleceu para um outro advogado, ou seja, ele saiu, mas passou a bola para frente, né? Passou para um outro advogado. E esse advogado, sem conhecimento dos detalhes do processo, então ele requereu esse adiamento. Agora, havia também uma outra questão ontem, que aconteceu no final da tarde, que 5 ou 6 testemunhas que estavam no hotel de defesa foram flagradas usando celulares. Coisa que não pode. Não pode, porque existe a questão da incomunicabilidade tanto dos jurados, ou seja, ninguém pode ter contato com ninguém ali, ou seja, tem que estar isolado, completamente isolado. Assim como as testemunhas. Assim como as testemunhas. Mas eram também. Testemunhas de defesa do Bruno. E aí o que acontece? Neste caso, o próprio promotor provocou esse adiamento por parte do goleiro Bruno também. Por quê? Porque ele impugnou as testemunhas. Impugnar as testemunhas significa o seguinte: essas testemunhas não podem ser ouvidas sob o compromisso de dizer a verdade. Porque toda testemunha, antes mesmo de começar o julgamento, ela faz um juramento à juíza, dizendo que se compromete perante a lei, somente a verdade, nada mais que a verdade. Porque senão ela pode ser processada pelo falso testemunho. Neste caso, quando o promotor fez a impugnação das testemunhas ontem, então ele abriu ali uma possibilidade. Ela não podia excluir as testemunhas. Por quê? Porque aí estaria configurado o cerceamento de defesa. Mas essas testemunhas seriam ouvidas sem o compromisso de dizer a verdade. Jamais poderiam ser processadas pelo falso testemunho. Tá? Então isso já tinha ocorrido ontem. E uma outra testemunha que também relatou aquilo que ela ouviu dizer, né? Confirmando algumas versões que poderiam ser decisivas até para a promotoria. Que foi a versão do estrangulamento. Quartejamento. Por asfixia mecânica. Tem uma história também sendo contada aí sobre ela ter sido cremada e as cinzas jogadas ao mar. Eles chamam de micro-ondas, é o que o Rio de Janeiro fazia, ou seja, eles na verdade matavam a pessoa e com pneus fazia a incineração do corpo. É como se fosse uma cremação. Dessa. No filme Tropa de Elite. O Tim Lopes, o jornalista, foi eliminado dessa forma. Ele foi morto, depois ele foi pro micro-ondas. Com vários pneus, um em cima do outro. Fiam o corpo no meio do pneu e aí o que acontece? Há uma incineração do corpo, ou seja, vira tudo cinza. No Tropa de Elite fizeram isso com as vítimas ainda vivas. Exatamente. Uma coisa terrível. Terrível. Então, essa foi a viravolta. Mas o que eu disse, ou seja, nós já tínhamos essa previsão. Eu, pelo menos na minha visão, era difícil manter esse julgamento até o final com 5 réus, né? Então, eu acho que ainda essa questão do julgamento da Fernanda, eu acho prejudicial, porque eu acho que só o Macarrão deveria ser julgado. Na verdade, nesse primeiro momento, o Macarrão e o Bola somente. Esse do Bola já está fora. Né? Mas é a falta, é o que eu disse ontem, é a pressa de querer fazer um julgamento.
quem quer fazer um julgamento como esse, complexo dessa forma, com toda essa pressa, obviamente só leva às nulidades, só leva a abrir lacunas para a defesa trabalhar. Então só acontece isso. Então se você faz com calma, né, com uma ordem cronológica, então você obviamente não tem problema. Então eu acho que agora esse julgamento chega até o final. Não vai levar mais aquele tempo todo, obviamente, porque muitas testemunhas, no máximo 10 testemunhas serão ouvidas pela defesa, porque 5 da Fernanda e 5 testemunhas do Macarrão, né? São somente 10. O Bruno ficando para janeiro, provavelmente a juíza vai fazer o julgamento dele juntamente com a Daiane, que também foi dispensada, e o Bola? Provavelmente a juíza vai designar os 3 réus juntos, ou seja, o Bola, o Bruno e a Daiane. Para a gente só encerrar esse assunto hoje, na sua análise, escolha da juíza, do promotor, do local, o fato de ser em Contagem, um lugar ali, um plenário, como estão dizendo aí, noticiando, abafado, sem ar-condicionado, pequeno, numa cidade pequena, isso tudo foi feito de uma forma meio atabalhoada, meio a pressa, truncada. É o que eu digo, poderia ter sido, por exemplo, deslocado esse julgamento para um tribunal que tivesse estrutura, toda a estrutura física, facilidade na hospedagem do conselho de sentença, dos jurados, das testemunhas, porque você tem testemunha da acusação e testemunha da defesa, e são muitas testemunhas, por isso que a previsão eram 2 semanas, né? Então eu acho que deveria ter sido trabalhado de uma forma mais organizada, né? E isso cria realmente uma certa insegurança, não só insegurança em relação ao julgamento, porque você tem que dar segurança jurídica, né? A condução do julgamento tem que ser assegurado até o final, para que não crie nenhum fato que eventualmente possa anular aquele julgamento e perder todo o julgamento, né? Um julgamento mal conduzido, você perde o julgamento, né? Então eu acho que todo julgamento ele tem o momento certo, tem o juiz certo, tem o promotor certo, tem o advogado certo e sobretudo tem o local, ou seja, com toda a estrutura, né? Então eu acho que essa é dentro da minha percepção desse julgamento. Eu acho que foi feita uma coisa desorganizada. Eu me lembrei agora na segunda-feira mesmo pela manhã, antes do primeiro dia do julgamento, o Rui Pimenta, né, que foi o advogado que foi destituído do caso pelo próprio Bruno, pelo próprio cliente, ele deu uma declaração dizendo que ele teria sim uma informação bombástica, uma prova de que Elisa estaria viva e que ele iria apresentar isso no tribunal. A gente pode considerar isso um blefe, então, já que ele foi destituído do caso, se ele tivesse uma informação tão bombástica assim, é claro que o goleiro não teria tirado do caso? Eu tenho a impressão que, na verdade, a bombástica, ou seja, a informação bombástica que ele poderia ter dado é na interpretação daquilo que existe dentro do processo. Porque eu já disse logo na segunda-feira, quando nós começamos, o advogado não pode fazer prova, o advogado, ele não pode testemunhar. O advogado não pode incluir, durante o julgamento, não pode sacar da manga, como se fosse um mágico, uma testemunha. Nós não estamos falando em júri americano, nós estamos falando em um júri brasileiro, né, que é completamente diferente em relação ao nosso sistema, é um sistema francês, né, ao passo que o sistema americano ele é completamente diferenciado. Não existe essa questão da incomunicabilidade dos jurados, os jurados podem conversar, então não existe toda essa formalidade que ocorre no sistema brasileiro. Tá certo. Bom, veremos cenas dos próximos capítulos em breve, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar até o restante da semana com os 2 únicos réus que sobraram. A gente tem aí menos de 50% do que tínhamos na segunda-feira. Vamos ver o que acontece até o fim da semana, se ele vai se estender realmente por 2 semanas e, claro, em janeiro a história se reinicia com muitas continua, novidades também. né? Ela continua, com certeza. Teremos cenas aí para o ano que vem, para 2013. Vamos repercutir um pouquinho aqui no estúdio também a questão da violência, porque essa noite ela foi especialmente violenta também, né? Aqui em São Paulo. Tem sido, parece que a mídia deu mais foco a esse julgamento e esqueceu um pouquinho, mas eu acho aquilo que a gente falou do desvio de foco, né? A violência é o que nós estamos dizendo esses últimos dias, que a violência ela tende obviamente a diminuir, porque a criminalidade perde o fôlego e o Estado não perde, o Estado continua combatendo. Agora, você vê que toda a parte limítrofe, ou seja, a divisa do Estado de São Paulo está sendo monitorada. Ontem o governador esteve em um dos pontos que está fazendo para que barre a entrada de droga, a entrada de armas para o Estado de São Paulo. Então isso já é pela fronteira
de outro estado. Então isso é importante porque na verdade você começa a combater a criminalidade, né? E a outra declaração infeliz que teve foi o assessor ao secretário da Presidência da República comparando São Paulo com a faixa de Gaza, que isso na verdade foi realmente uma análise muito infeliz que ele fez, porque não tem absolutamente nada a ver a criminalidade de São Paulo com a questão da faixa de Gaza. Não, né? Sim, a questão de objetivos e causas, e claro que isso tudo tem uma diferença e a gente sabe quais são, né? Mas eu acredito que inclusive eu vi no rádio, em televisão, pessoas fazendo comentários a respeito disso, e no meu entendimento eles quiseram levar pela questão do número de mortos, né? E não, na verdade, você fazendo aí um comparativo de situações, porque isso está mais do que claro que são completamente diferentes. Mas em termos de número de mortos, quando a gente para analisar uma situação de guerra em que morrem aí, sei lá, 150 pessoas. 300 pessoas foram mortas. Foram 300 pessoas? A partir do início do ataque, do início do ataque até hoje foram mais ou menos, até ontem eram 300 pessoas aproximadamente que tinham sido mortas. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, tá. Entre policiais e civis. E lá desde o início dos conflitos, pelo que a gente ouviu falar, 150 pessoas até agora. Então a gente tem números de guerra. Eu interpretei por este lado, né? Para que a gente não fique muito mais de queixo caído com o que acontece lá fora, pelos números, sendo que aqui a gente tem números tão grandes quanto. Só que eles estão acontecendo. Não vamos nem dizer que são doses homeopáticas, porque são doses assustadoras, de 10, 9 por noite, que é a média que a gente tem somado aí nos últimos dias. Realmente é uma declaração que deixa as pessoas alarmadas, é infeliz? Ok, mas que é importante que a gente pare para pensar, para justamente cobrar das autoridades as atitudes que sejam feitas de uma forma efetiva para diminuir isso, porque mas se você for analisar em matéria de território, o território da faixa de Gaza é infinitamente do tamanho dos Jardins, né? Ou seja, é uma região, então 150 pessoas morreram numa extensão territorial pequena, é bastante. Então, por isso que eu falo que a infelicidade na declaração foi no sentido não só com relação à comparação infeliz, mas sobretudo a proporção, porque nós estamos falando de uma cidade que tem 80 quilômetros de raio, né? A faixa de Gaza é uma faixa, ou seja, é uma pequena linha de faixa, é lógico, estreita de território, né? Então, eu acho que realmente essa declaração para mim foi infeliz. Pegou mal. Não pegou bem não. Então tá bom. Bom, a gente continua a falar numa próxima oportunidade com o Dr. Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo, sobre a questão aqui não só da violência em São Paulo, mas de tantos outros assuntos que é sempre muito bom receber você aqui para entender um pouco mais e para ter essa análise objetiva das situações. Eu acho que o objetivo é esse, é informar, né? Exatamente. A gente tem que passar informação para frente. Esse é o objetivo maior. E ajudar todo mundo a entender melhor esse momento também, né? Lembrando que o Disque Denúncia é um serviço que está à disposição de todos, para que todos nós ajudemos aí as autoridades a saber, a identificar aonde estão acontecendo as ações aqui em São Paulo. Como eles mesmos dizem, a cidade é muito grande, então vamos ajudar, vamos ser aí os olhos da Polícia Militar através do 181, que é o telefone do Disque Denúncia, lembrando que todo mundo fica completamente anônimo, se quiser, é claro, durante a denúncia. Doutor Eduardo, obrigada mais uma vez, uma ótima semana para você. Para você também. Tá bom? A gente se vê. Até.